Sejam bem-vindos ao segundo capítulo dessa série que pretende trazer um pouco de esperança nesse momento onde a gente só ouve falar em crises, né? Agora há pouquinho mesmo, antes de começar o culto, eu estava conversando com dois amigos ali no fundo, e aí fui perguntar, e daí, como é que está o trabalho? Ih, rapaz, a coisa que mais a gente tem ouvido nos últimos tempos é, vixe, né? As coisas, a gente sabe que as coisas estão difíceis, a gente anda pelo centro, lojas estão fechando e tudo, então a gente sabe que tem um momento de crise que nós estamos atravessando. Por isso nós concebemos essa série, para trazer um pouco de esperança para cada um de nós. Porque a grande pergunta nossa é, o que Deus gostaria que nós fizéssemos nesse momento? Essa é a grande pergunta. O que Deus gostaria, como Ele gostaria que nós agíssemos nesse momento? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. E o que nós queremos é a direção de Deus nesse momento, e não a direção da crise. A gente não quer a direção das coisas que a gente ouve por aí nos jornais, ou os conselhos, ou nem conselhos de economista a gente não quer. A gente quer a direção de Deus para a gente passar por esse momento. Então, o que nós precisamos é mudar o nosso filtro em relação à crise. Nós precisamos mudar o nosso filtro. Ao invés de usarmos o filtro das conversas que se ouve por aí, ou das notícias que você lê, ou das informações que chegam cada vez mais catastróficas, né? Eu falei aqui esses dias, eu preguei sobre isso, que além da crise existe uma cultura da crise, né, onde se aumenta, começa a se falar muito e parece que as coisas vão piorando, porque as pessoas vão se retraindo, vai mudando, você vai segurando o seu dinheiro, você não gasta, você não compra mais, começa a baixar a qualidade do que você faz para tentar administrar por causa dos rumores da crise. Então nós queremos mudar esse filtro de como a gente vê a crise. E nós queremos ver a situação pelo filtro da fé. Pelo filtro da fé. O que Deus gostaria que fizéssemos nesse momento. Antes de continuar, eu quero abrir um parênteses, fazer uma pequena justificativa para aquelas pessoas que ficam, aqueles poucos, talvez, o pessoal da minha família, que fica bem atento quando eu estou falando. E semana passada eu disse que hoje a gente teria um testemunho bastante impactante, e realmente a gente teria uma pessoa que não é de Londrina, que estaria vindo para cá exclusivamente para isso, que teve uma dificuldade e a gente teve que transferir. Então não vai ser hoje, é um testemunho que vai encher o nosso coração de esperança, uma história incrível. Tanto que eu fiz esse convite, a pessoa vai vir especialmente para cá, mas a gente teve que adiar, possivelmente vai ser domingo que vem ou no outro, nós ainda estamos acertando isso. Então, nos desculpem por isso, me desculpe por isso, foi um imprevisto que surgiu aí no meio da semana. Mas não tem problema, nós já tínhamos assunto para 3 capítulos dessa série, a gente não vai ficar sem assunto. E semana passada, nós abrimos essa série dizendo que, em momentos de dificuldade, momentos de crise, esse é um ótimo livro para você se inspirar. Porque a Bíblia, do começo ao fim, ela é cheia de histórias de pessoas que atravessaram momentos tão difíceis quanto podemos estar atravessando hoje, ou muito piores do que o que nós estamos atravessando. Eu não sei qual é o seu problema, não estou dizendo que sua crise é exclusivamente financeira ou do seu trabalho. Eu sei que muitos atravessam problemas de saúde, relacionamentos, mas seja o que for, esse livro está recheado de histórias de pessoas, aqueles personagens talvez favoritos seus, que passaram por coisas muito difíceis. E nos momentos que eles estavam passando por essas coisas muito difíceis, quem sabe eles sentiram o mesmo que nós sentimos. Puxa, parece que Deus não está me ouvindo. Será que Deus está comigo nesse momento difícil? E a nossa vantagem ao ler esse livro é que nós podemos ler o final das histórias. E no final de todas as histórias você descobre que, mesmo naqueles momentos de maior aflição, de maior dor, de maior sofrimento, sim, Deus estava com aquelas pessoas. Por isso nós dissemos aqui semana passada,
e se você não esteve aqui, a gente tem a mensagem no site da capela. Nós dissemos aqui que se você estiver atravessando um momento muito difícil, é bem provável, se você é um seguidor de Jesus Cristo, que Deus está usando aquilo para o seu benefício, que num momento que isso passar, que você passar por isso, talvez Deus esteja fazendo em você a maior obra da sua vida. É isso que nós vimos com algumas histórias aqui na semana passada. Quem sabe, atravessando, virando essa página, seja a maior obra que Deus tenha feito na sua vida até hoje. Porque é isso que nós aprendemos com muitas histórias. Porque nós ouvimos também um versículo que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Às vezes é difícil, né, para a gente crer nisso naquele momento onde as coisas estão doendo bastante. Às vezes é difícil. Confesso que eu já tive N situações onde era muito difícil, mas não é possível, será mesmo que Deus age nisso para o meu benefício? E aí, passado um tempo, você acaba olhando para a sua história, olhando para o que aconteceu e fala, puxa vida, aquilo ali realmente precisava ter acontecido para que essa nova fase da minha vida começasse. Então, o que eu quero dizer para vocês no dia de hoje? Essa crise, esse momento difícil que provavelmente muitos estão passando, é uma grande, enorme oportunidade de crescimento. É uma grande, gigantesca oportunidade que Deus está nos dando de crescer, de melhorar, de sermos melhores do que éramos antes disso. Porque, eu já disse isso aqui uma vez também, não é verdade que quando está tudo certinho a gente não aprende quase nada? Quando a vida está fácil, quando está tudo dando certo, você está bem empregado, você tem um bom relacionamento, a sua tendência é relaxar com Deus, com as responsabilidades, com as pessoas, na atenção com o outro, com o problema do outro, porque você está bem, você está sossegado. Então você perde a atenção. E quando você perde a atenção, você não aprende nada. A crise atrai a nossa atenção, atrai o nosso foco, coloca nossos corpos ajoelhados, buscando saída em Deus, faz-nos ler a palavra de Deus. Então é uma ótima oportunidade para que cresçamos diante de uma crise. Eu sei que todos que passam por problemas gostariam que a saída fosse rápida. Todos que passam por crise gostariam que a saída fosse um milagre. E muitas vezes a gente vem à igreja esperando um milagre. Você quer sair daqui e amanhã você receber a notícia que tudo mudou e que as coisas que você estava passando foram transformadas completamente de hoje, de domingo para segunda-feira. Isso pode acontecer? Claro que pode. Claro que pode. O mesmo Deus que abriu o mar e que curou cegos e ressuscitou mortos, é o mesmo Deus que age no nosso meio. Sim, pode ser que você seja escolhido para receber um milagre e essa crise passar da noite para o dia. Mas o milagre, eu preciso dizer isso aqui, o milagre é uma exceção, o milagre não é uma regra. A Bíblia mostra isso claramente, o milagre é uma exceção, acontece. Mas uma vez, Jesus chegou num lugar onde tinha centenas de doentes, num tanque onde, quando as pessoas se jogavam naquele tanque, elas eram curadas, tinham centenas de doentes ali esperando para ver se, quando o anjo mexia naquela água, eles pudessem pular, e o primeiro que pulasse era curado. Então tinha centenas ali em volta. Jesus chegou no meio daquelas centenas de doentes, foi lá no meio, curou uma pessoa, saiu e foi embora. Ele não curou todos. Ele tinha poder para isso? Tinha. Mas o milagre não é a regra, o milagre é a exceção. Então, sim, eu gostaria de dizer para todos vocês que todos nós pudéssemos sair de qualquer problema que estejamos enfrentando milagrosamente. Mas, muitas vezes, Deus quer nos ensinar algo muito importante para o resto das nossas vidas. E é essa oportunidade que a gente não pode perder.
nesse momento. Bom, como eu disse há pouco, como Deus age em todas as coisas para o benefício daqueles que o amam, possivelmente essa mudança que a gente fez teve um propósito também, essa mudança de assunto para essa semana. Na sexta-feira nós tivemos uma reunião aqui na capela, uma palestra muito bacana, que o palestrante falou sobre os perfis das pessoas. E um assunto, toda a palestra foi interessante, mas teve um ponto que mexeu muito comigo e que eu falei, tem tudo a ver com o que a gente está falando nessa série. Que o palestrante estava falando sobre os perfis, então são 9 perfis, é o Enneagrama, talvez alguns de vocês conheçam isso. Os perfis das pessoas, para a gente poder se relacionar melhor, nós precisamos nos conhecer melhor. Então, tem o perfil daquela pessoa super organizada, tudo certinho, que arruma os cabides tudo na mesma posição, separa as roupas por cor. Esse é um perfil de uma pessoa, esse no Enneagrama é o perfil número 1. Tem o segundo perfil, daquela pessoa que já é mais largadona, um amigão, que abraça todo mundo, etc. Então, tem 9 perfis. Quando ele foi falar do 7º perfil, e cada um dos perfis, ele usou alguns exemplos, até com animais, para a gente poder identificar, e com culturas. E o 7º, o número 7, é o perfil daquele festeiro. Daquele, não está nem aí. O cara é legal, mas daqui a pouco já está prestando atenção em outra coisa. Aquela pessoa desligada, que só pensa nela, que tudo é festa. É o perfil número 7. E o animal que ele usou para comparar, quem esteve aqui na palestra se lembra, era o macaco, que fica pulando de galho em galho. E quando ele foi falar da cultura, que representa aquele perfil 7, ele falou do brasileiro. Eu falei assim, puxa vida, a gente tem que ouvir isso de novo. E nós somos assim mesmo. Há uma cultura brasileira de não levar as coisas com profundidade, levar as coisas na festa, e a gente não reflete sobre as coisas, a gente não se concentra, a gente já quer mudar de galho em galho. Então, apareceu um problema aqui, você já quer mudar de emprego, ou de cidade, ou de igreja, ou de qualquer coisa assim. A gente é volúvel. A gente é volúvel. E quando a gente é volúvel, a gente não aprende nada. A gente não cresce. Nosso país é um país abençoadíssimo. Nós não temos terremoto, não temos tsunami, não temos vulcão, não tem essas tragédias, essas coisas grandemente, se bem que tem gente que fala assim, né, com os políticos que a gente não precisa de terremoto, né? Mas, na verdade, nosso país é muito abençoado. A gente não tem aquele frio de neve que você não pode sair de casa. É um país lindo, que o céu é azul, o sol brilha quase o ano todo. É lindo o nosso país. É muito fácil viver aqui. A gente não tem guerra. O Brasil não entra em guerra. A gente dá risada da guerra, porque a gente não entra em guerra. Nossas guerras são historicamente ridículas, né? As nossas participações em guerra. Bacana, isso é bacana. Nosso solo é fértil. Qualquer coisa que a gente planta, dá. Nós somos um país abençoado. Mas talvez porque as coisas sejam muito fáceis, nós não temos essa profundidade da reflexão. Então, nós às vezes passamos pelas crises e não aprendemos nada. Não aprendemos nada. A gente, olha como é o nosso povo, a gente sai nas ruas, faz maior movimentação por causa de 20 centavos, né, e aí com bilhões da Petrobras, ninguém sai na rua. Você fala, como assim? Olha como é, a gente é de festa, é de, né, agora vamos, depois cada um fica na sua. Essa é uma característica, infelizmente, é uma característica nossa. E nós somos um país muito rico, cheio de riquezas naturais e de muito dinheiro também, porque você paga impostos, a gente tem muito dinheiro, tanto que os escândalos são de bilhões, não é verdade? Nós temos muito dinheiro, então o problema não é de falta de riqueza, nosso problema é administrativo. O problema do Brasil é administrativo. E nós não aprendemos com as crises, com as coisas que acontecem com a gente, e a gente repete. E você reclama dos políticos, mas quem que elegeu os políticos? Nós mesmos. A Bíblia diz que nós colhemos o que plantamos.
A Bíblia diz isso claramente, você já ouviu isso, talvez você nem sabia que era da Bíblia, mas você colhe aquilo que você planta. Então, nós colhemos aquilo que nós plantamos em tudo, na economia, no trabalho, em tudo, na política, é o que nós plantamos. Então, as pessoas imaturas, diante de uma crise, diante de uma situação difícil, as pessoas imaturas, sabem o que fazem? Culpam alguém. A culpa dessa crise é da Dilma. Não é só da Dilma. A culpa dessa crise é porque o meu chefe não é. Pessoas imaturas, quando estão atravessando dificuldades, elas escolhem alguém para culpar, para jogar a culpa. Pessoas maduras, diante de uma crise, buscam soluções, buscam o que fazer para enfrentar. E é esse o desafio que eu quero trazer para vocês hoje. Como que a gente pode enfrentar essas situações? É uma mensagem desafiadora. A mensagem da semana passada foi mais confortadora, essa é uma mensagem desafiadora. Vamos olhar para a situação e vamos fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, né? E não ficar apontando para outra coisa, para outra situação. Um exemplo também muito fácil da gente entender como que é essa cultura brasileira, é quando você pensa em futebol. Como é que funciona time de futebol? Eu gosto de futebol, meu time perdeu hoje, estou meio triste por isso, enfim, mas como que é a cultura do futebol no Brasil? Um time está indo bem, ótimo, bacana. Perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, de quem é a culpa? Do técnico, claro. Né? É o técnico que não fez o gol, é o técnico que não passou a bola, a culpa é do técnico, então despede o técnico. E aí, você não aprende nada, aquele trabalho todo é perdido. Nós tomamos um 7-1 significativo da Alemanha o ano passado, com um time, aquele time alemão manteve o técnico por 8 anos. Eles ficaram treinando e aprendendo e crescendo e desenvolvendo, chegaram aqui, podiam ter feito 9-1. Né, gente? Não é verdade? Então, nossos problemas não são de falta de riqueza, nossos problemas são administrativos. O problema do brasileiro, e o problema nosso, eu vou dividir em 3, fazer uma listinha de 3 coisas aqui que são problemas que nós temos. O primeiro problema que nós temos é um problema de disciplina. Nós temos um problema de disciplina. Nós somos indisciplinados com a nossa própria vida. Eu estou falando nós, estou me colocando, mas é a tendência do brasileiro, ser indisciplinado. Com o 7-1, nós não aprendemos nada. Não é verdade? O que está acontecendo hoje no meio futebolístico de seleção brasileira? Nós estamos esperando chegar à próxima Copa, né? É 2018, confiando no talento dos nossos jogadores. Não é isso que a gente está fazendo? Nós não aprendemos absolutamente nada. Tomamos um 7-1, na metade do 7-1 a gente já estava fazendo piadinha no Facebook, não é verdade? Sofremos, choramos e perdemos a Copa e ficamos frustrados e não fizemos nada com isso. Não evoluímos nada, não fomos atrás de conhecimento, não trabalhamos. Então, nós temos esse problema de indisciplina. Qual é o plano? Pô, aconteceu uma coisa, foi uma crise grande, qual era o plano? Nós não fizemos nenhum plano. Então, nós temos a tendência de ser assim, nós brasileiros. Nós precisamos ficar atentos a isso. Segunda coisa, nós somos muito gananciosos. Você fala, não, ganância é coisa de quem tem dinheiro, que quer ter muito, quer ser milionário. Não, ganância não é uma questão de quanto você tem na conta. Ganância é você achar que tudo é para você. E nós, brasileiros, somos assim. Tudo é para mim. O trânsito é feito para mim. Se eu precisar parar na fila dupla, ele tem que me servir. Agora, se eu encontrar alguém na fila dupla, eu tenho que buzinar. Mas quando eu preciso, eu paro na fila dupla. Se eu tiver com pressa, eu paro na vaga de deficiente. Vocês já viram isso? Esses dias quase que eu saí do carro. Eu lá no supermercado, assim, me para na vaga de deficiente, 2 moços de 18, 20 e poucos anos. Eu tive que me segurar para falar, meu, vocês são loucos? Que é isso, né?
Eu sou do tempo que, quando você ia tirar visto para os Estados Unidos, você tinha que ir mais cedo, lá chegar de madrugada lá no consulado, ficar numa fila enorme, né? Chegava às 4h30 da manhã, ficava numa fila, até às, acho que 10 da manhã que abria o consulado, né? Aí que você ia tentar o seu visto. E uma vez, viajei daqui de tarde, fui lá, cheguei 4 horas da manhã na fila, estou lá na fila esperando e tal, aí chega 9h30, o negócio vai abrir às 10, uma família inteira entra na minha frente, assim, tinha uma pessoa que recebeu lá, sei lá, 50, 100 reais, para ficar ali guardando o lugar, gente que vivia disso, uma família inteira entra na minha frente, eu falei assim, gente do céu, como que vocês têm coragem de fazer isso? Sabe que a resposta que a pessoa me deu? Eu falei assim, mas é que eu não tenho tempo de ficar na fila. Eu falei, então eu tenho. Quer dizer, todo mundo que está aqui tem tempo sobrando. A gente veio aqui porque a gente tem tempo, está sobrando tempo, a gente fica na fila. Quer dizer, é uma coisa, a gente brinca um pouquinho, mas é uma coisa do brasileiro. A gente é ganancioso, é tudo para nós, tudo para nós, tudo para nós. A gente não compartilha, a gente não reparte. É aquela história antiga de querer levar vantagem em tudo. A terceira coisa que acontece muito com a gente é falta de coragem para dar o passo, para mudar. Às vezes, você sabe que uma situação precisa de algumas atitudes suas e você não tem a coragem de tomar essas atitudes. Você não quer magoar alguém, você não quer mudar, porque você tem dificuldade de mudar. Então, às vezes, você não age como deveria agir numa crise por falta de coragem. Mas aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver falar isso numa igreja? Isso está parecendo uma palestra ou de alguma outra coisa. Por que eu estou falando isso na igreja? Porque Jesus fala sobre isso de uma forma muito clara. Porque todos nós, se a gente botar a cabeça no travesseiro, nós temos alguém para culpar pela crise, pelo problema que está acontecendo na sua vida. Todos nós temos prontos na cabeça alguém que você poderia culpar. Não, é o meu líder, é o pastor, é minha família, é o político, é a economia, é isso. Todos nós estamos prontos para atirar uma pedra em quem é culpado pelas nossas crises. E Jesus entra no meio dessa história falando uma coisa simples, mas tão profunda, que eu espero que isso possa nos ajudar a superar as dificuldades. Está lá em Mateus, capítulo 7. Jesus nos leva a uma reflexão muito, muito, muito interessante. Ele fala o seguinte, no versículo 3. Filho, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como assim, Jesus? O senhor quer mesmo que eu responda essa pergunta? Por que o senhor está me fazendo essa pergunta, Deus? Jesus, você quer que eu responda essa pergunta? É simples, porque eu não tenho nenhuma viga no meu olho. Não é assim que a gente gostaria de responder? A diferença de um cisco e uma viga, né? Jesus está falando assim, por que você repara no cisco, sendo que você tem uma viga no seu olho? Ou então, talvez uma outra resposta estratégica a Jesus seria assim, sabe por quê, Jesus? É porque se eu olhar para a viga que está na frente do meu olho, isso vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Vai ser difícil, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então é mais fácil olhar no cisco no olho do outro, do que reparar na viga que está no meu olho. Mas Jesus continua, já que se não ficou claro, Jesus pergunta assim, como você pode dizer a seu irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando tem uma viga no seu? Mas Jesus não tem nenhuma viga no meu. Jesus diria, sabe por que você não está vendo a viga no seu olho? Porque o seu foco é o cisco no olho do outro. Seu foco é o outro. É ele que está te prejudicando. É ele que está fazendo alguma coisa errada. É ele que tem problema, você não. Seu foco está no lugar errado. É por isso que você não enxerga
a viga que está tampando a sua visão e vê o cisco no olho do seu irmão. E aí Jesus piora as coisas, tá? Ele piora, ele deixa o negócio mais tenso. Ele fala assim, hipócrita. Não levanta daí, gente, não sou eu que estou falando isso. É Jesus que está falando isso para nós. Às vezes nós somos hipócritas. Não, mas como assim, Jesus? Você está me ofendendo. Como assim hipócrita? Não, é verdade. A nossa tendência, às vezes, é achar que Jesus está falando assim, todo mundo erra, então não repara no olho do outro. Por isso que ele está chamando de hipócrita. Mas, na verdade, não. Jesus está falando o seguinte, presta muita atenção nisso, se você não gravar mais nada. Jesus está falando que quando você repara no cisco, no olho da outra pessoa, provavelmente aquilo que você está vendo é uma coisa que você luta consigo mesmo. Você quer transformar o outro numa coisa que você não olha para você mesmo para se transformar. É por isso que Jesus chama de hipócrita. Hipócrita, eu sempre gosto de definir bem as coisas, fui procurar no dicionário. Hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra coisa, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir a sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. É um fingido, é um falso, um dissimulado. Basicamente, o hipócrita é aquele que espera que o outro faça aquilo que você mesmo não faz. Esse que é assim que Jesus está colocando a coisa. Você quer que o outro faça aquilo que você mesmo não faz. Por isso que você culpa o outro. Não, porque não me dá atenção. Você não dá atenção, por isso que você está sendo hipócrita. Não, porque devia ter cuidado melhor de mim, devia ter isso, devia ter aquilo, devia me dar um salário melhor, devia fazer aquilo, seja o que for. Aquele cisco, aquele erro que você vê no outro, provavelmente é uma coisa que você deveria estar lidando dentro de você. Nós deveríamos estar lidando dentro de nós, ao invés de ficar olhando o cisco no olho do outro. É isso que Jesus está querendo dizer com isso. Tira primeiro, Jesus fala, a viga do seu olho. Antes de você reparar no cisco no olho do outro, o que o outro deveria estar fazendo, tira primeiro a viga que está no seu olho. Quer saber como agir diante da dificuldade, diante de uma crise? Começa olhando para si mesmo. O que você pode fazer? Porque não vai adiantar nada você olhar para a economia, para a política, para isso ou para aquilo. Não vai te ajudar em nada. No momento que você está enfrentando uma dificuldade, olha para você, para a sua viga, para a coisa que está diante de você. O que você pode fazer com a ajuda de Deus para sair desse problema, para sair dessa dificuldade? E Jesus sugere, comece assim, começa tirando o que está na frente do seu olho, porque culpar o outro não vai adiantar absolutamente nada. Então, antes, olha essa frase, quando alguma coisa em você me incomoda, eu preciso olhar atentamente para dentro de mim antes de incomodar você. Quando alguma coisa em você está me incomodando, e aí você amplia isso para todos os seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, na escola, na faculdade, amplia isso para tudo. Quando alguma coisa em você está me incomodando, antes de eu tomar uma atitude drástica, eu preciso olhar para dentro de mim. Antes de eu incomodar você com aquilo e falar assim, olha, você deveria fazer isso. Não, antes de incomodar você, eu preciso olhar para mim mesmo. Olhar atentamente para dentro de mim, antes de fazer isso. Aí, quando você olhou para dentro de você mesmo, Jesus fala o seguinte, então, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão ou qualquer outra coisa que você tenha que fazer. Não é verdade que em momentos de dificuldade, momentos de crise, o que nós
queremos muito é clareza sobre o que fazer. Não é verdade? Os que são cristãos, não é verdade que nós oramos assim, Deus, me mostra claramente o que eu deveria fazer. Não é clareza um valor importantíssimo no momento de crise, no momento de dificuldade, ter clareza sobre como agir? Jesus está falando isso. Você quer ter clareza? Começa olhando para dentro de você mesmo. Então, um princípio fundamental para a gente lidar com a situação, seja que for, que cada um está vivendo hoje, um princípio fundamental é sair da crise sempre começa com eu e não com ele. Sair da crise sempre começa com eu, comigo, né? Mas com o eu, olhar para mim mesmo, ao invés de ficar olhando o que o outro poderia fazer de diferente, o que o outro poderia melhorar. Para tudo que você puder considerar crise na sua vida. Tudo. Crise de relacionamento, crise financeira, crise econômica, crise seja o que for. Com seus filhos, relacionamento filho e pai, seja o que for. A crise, sempre para você dar um passo para resolver, você sempre tem que começar consigo mesmo, aprendendo o que você vai fazer. Porque ninguém vai sair dessa crise, ninguém vai recuperar a esperança, ninguém vai passar a acreditar que tempos melhores poderão vir, enquanto ficar achando que o problema está fora de si, está no outro. Ninguém vai se encher de esperança, e nós queremos que essa série nos encha de esperança. Nós vamos falar ainda muito sobre isso, nós vamos falar como Deus pode agir, mas Deus vai agir a partir disso, a partir de você olhar para você. O que eu posso aprender com tudo isso? Aonde eu posso crescer? Então, essa é a reflexão que nós deveríamos fazer. Então, quais são as perguntas que você deveria fazer para você mesmo e eu deveria fazer para mim mesmo nesses dias de dificuldades? As perguntas são as mesmas coisas que a gente estava falando, que são características nossas, de brasileiros. A pergunta que eu quero fazer para mim mesmo, né, na crise, diante da crise, eu quero fazer para mim mesmo, Paulo, e que você deveria fazer para você também é, será que eu sou uma pessoa disciplinada? Será que se eu estou sendo disciplinado, será que eu ainda posso melhorar algumas coisas na minha disciplina, na minha disciplina com os meus gastos? Não é assim? Se a gente está vivendo uma crise econômica, eu preciso ser disciplinado com meus gastos. Será que eu estou sendo responsável com o meu cartão de crédito? Será que eu estou achando que as coisas vão mudar de repente e ainda não parei para pensar que eu preciso de disciplina? Preciso fazer cortes, preciso fazer muita coisa para passar por esse momento? Essa é uma pergunta que cada um de nós deveria se fazer. Será que eu sou uma pessoa disciplinada? Será que eu sou ganancioso? Será que eu quero tudo para mim? Será que o centro do universo sou eu? Então, é tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Será que eu esqueço que a Bíblia me ensina sobre compartilhar, sobre prestar atenção nos outros, sobre ajudar os outros? Será que eu sou uma pessoa gananciosa? Será que eu quero só resolver o meu problema e de mais ninguém? É uma reflexão. E quando a Bíblia fala sobre dinheiro e finanças, e quando Jesus fala sobre isso, ele fala de uma forma tão forte, ele fala assim, a gente não pode ter dois deuses, dois senhores, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que o dinheiro pode ser o seu patrão, o seu Deus. Você pode ser escravo do dinheiro, da correria atrás de dinheiro, essa ganância. Então, será que eu sou ganancioso? Terceira e última pergunta, talvez a mais importante. Será que está faltando coragem em mim, em você, para dar alguns passos para sair dessa crise? Será que você está com medo de demitir, no caso de você ser um empresário? Será que você está com medo de cortar gastos? Será que você está com medo de
magoar alguém do seu relacionamento. Não, eu não posso falar para minha mulher que as coisas estão difíceis, porque ela vai me largar. Será que você está com essa falta de coragem para tomar algumas atitudes que você precisa tomar para sair dessa crise? Eu não sei você. Eu sei que eu tenho pensado muito sobre isso na minha vida pessoal, na nossa igreja, com alguns amigos tenho conversado. É um momento onde nós precisamos olhar para nós mesmos. O que nós precisamos fazer melhor do que a gente estava fazendo para a gente poder superar essa crise? Você é um profissional liberal, se você tem seu emprego, talvez você seja num trabalho, se você não está correndo risco de ser demitido, talvez você seja um dos que esteja mais confortáveis aqui no nosso meio. Mas se você é um profissional liberal, se você tem algum comércio, se você tem alguma coisa, você sabe como as coisas estão pegando. Então, a instrução que Jesus tem para nós nesse dia, o desafio, como eu disse, não é uma palavra de conforto, é uma palavra de desafio. O que eu posso fazer? Como eu posso olhar para mim e ser um pouco mais disciplinado, menos ganancioso e tomar certos passos que eu tenho que tomar para passar por isso? É esse o desafio que Jesus tem para você e para mim nessa noite. A nossa igreja está fazendo isso. Nós estamos sentindo os reflexos da crise. Nós, como igreja, nós estamos nos reorganizando, nós estamos cortando gastos, nós estamos fazendo planejamento, nós estamos tentando aprender com tudo isso. É duro, é difícil, a gente tem desafios grandes, temos negociado com os proprietários desse prédio, talvez a gente vai perder um pedaço desse prédio para poder reduzir o aluguel, e isso tem doído nos nossos corações. Mas se a gente precisar fazer isso, e talvez não tenha outra saída, nós vamos fazer. Por quê? Porque nós precisamos olhar para nós mesmos, o que nós podemos fazer diante dessa crise, quais são as atitudes corajosas que nós temos que tomar para passar por esses momentos de dificuldade. O que você pode fazer? Aonde você pode crescer com essa situação, com essa oportunidade de crescimento que essa crise está te trazendo? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar com vocês durante essa semana, durante esse processo. Nós temos muitas palavras que vão trazer mais esperança do que esse desafio, mas não dá para você passar por isso sem fazer essa reflexão que a gente está trazendo nessa noite. Nós precisamos olhar para nós mesmos, não podemos ser esses típicos brasileiros que vão passar mais uma vez por uma crise e não vamos aprender nada. Nós precisamos aprender, nós precisamos crescer com tudo isso que está acontecendo, e eu tenho certeza, se fizermos isso, se nos nossos trabalhos, nas nossas casas nós fizermos isso, você imagina o que você pode estar ensinando para o seu filho nesse momento? Imagina a lição. Lá em casa a gente tem conversado. Eu tenho uma filha de 15 e um de 5. Nós conversamos às vezes os 4 juntos. Então, gente, nós estamos passando por isso, nós precisamos economizar aqui, nós não podemos mais fazer isso. Nesse momento é assim, assim, assim. Olha que lição que meus filhos estão aprendendo. Sofrendo, claro, ninguém é feliz. Ninguém fica rindo quando tem que deixar de fazer algumas coisas. Mas que lição que nós estamos passando para os nossos filhos? Para a nossa igreja, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos pais. Imagina o que a gente pode crescer e evoluir com tudo isso, com essa dificuldade. Como igreja, nós atravessarmos esse momento e superarmos tudo isso e crescermos como igreja, como família, como membros do mesmo corpo. Como isso pode trazer para nós grandes coisas, grandes bênçãos. Como isso pode trazer para a sua vida grandes coisas, grandes bênçãos. Então, esse é o nosso desafio. Vamos aproveitar, já que a gente não tem opção, vamos aproveitar esse momento de dificuldade para crescermos, para evoluirmos, para ensinarmos coisas para os nossos filhos, para ensinarmos coisas para as nossas famílias, e para que
com a graça de Deus, todos possamos passar por isso e um dia estarmos aqui comemorando, celebrando. Quem sabe daqui a alguns meses a coisa já passou, o pior já passou, nós já estejamos numa outra fase, uma fase já de investimentos. Quem sabe? Quem sabe? Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, mas o mesmo Deus quer que nós não deixemos passar essa oportunidade de crescermos num relacionamento com Ele e crescermos como pessoas também. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, não é agradável termos que enfrentar lutas, sofrimentos e crises. Não é nem um pouquinho agradável. Não foi agradável para José do Egito, não foi agradável para Moisés, não foi agradável para Davi, nem para o apóstolo Paulo, nem para o próprio Jesus, quando ele foi torturado, preso, crucificado. Mas naquele exato momento, Deus, a maior obra do universo estava sendo realizada ali. Então, Pai, que o Senhor possa nos conduzir nesse momento, Senhor Deus. Essa é a nossa oração. Que nós sejamos dirigidos por Ti, Senhor Deus. Que a gente possa descobrir a Tua vontade nesse momento onde estamos enfrentando lutas. O que nós podemos aprender com tudo isso e crescer como pessoas, como servos e seguidores Teus, como filhos Teus. E também como pessoas que influenciam nossas famílias, nossa comunidade, Deus. Então, fortalece-nos nesse momento, Senhor Deus. Eu oro para aqueles que estão num momento muito difícil, Deus, para que a tua paz os alcance, Senhor Deus, o Teu consolo, o Teu conforto alcance cada vida, Pai. Eu oro, Senhor Deus, para que, em meio a essa situação, o Senhor nos encha o coração de esperança, porque o Senhor é a nossa esperança. Nossa esperança não está nas nossas forças, nas nossas capacidades, mas em Ti, Senhor Deus. É em Ti que está a nossa esperança, é ali que ela repousa. Então, Senhor Deus, nos dê a coragem de fazermos o que precisarmos fazer, confiando de que o Senhor está conosco, sim, agora, já. Por pior que pareça a situação, o Senhor está ao nosso lado. Nos dê essa certeza, Senhor Deus, para que passemos isso e venhamos a celebrar isso com alegria em breve, Senhor Deus, porque eu creio nisso. No poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigado por terem vindo. Uma ótima semana a todos, uma semana abençoada. E semana que vem estaremos aqui de volta. Amém?